Oi, Adriana. Vamos lá, vou falar sobre o lápis de cor e o fundamental sobre preenchimento da concha no papel escuro. Eu acho que, então, talvez o que você tenha pecado seja interpretar muito disso aqui como branco. Eu estou usando uma concha que não é totalmente branca, né? Tem umas manchas de cor e tudo, mas no seu caso ela é totalmente como isso aqui parece, né? Parece que ela é toda branca. Então você interpreta isso como tudo branco, né? Muito branco. E isso é que acaba fazendo você preencher tudo como branco. Mas é importante fazer uma avaliação, talvez um pouco antes de começar o desenho, que você observa os tons que você enxerga, da mesma forma que a gente faz com grafite, de observar o que é mais claro e preservar aquilo. Aqui você também vai observar o que é mais claro, só que em vez de preservar isso, porque você está trabalhando no papel escuro, em vez de preservar isso, como você faria no grafite, você vai ter que esboçar isso, né? Mas então a gente está pensando ao contrário, né? No grafite a gente pintaria tudo e preservaria o que é mais claro, né? Preservaria isso para ficar como papel branco, né? Nesse caso não. A gente vai sair do meio tom. Então o que a gente faz? A gente sai do meio tom e vai suavemente na direção do claro, suavemente na direção do escuro. Então da mesma forma que você, em vez de ir direto para o escurão, quando tem o grafite, nosso método aqui, não aconselho a ir direto para o 6B, por exemplo, aqui, só porque aqui é muito escuro, né? Você começa com HB geral e tudo igual, né? Você reserva só o que é mais claro e todo o resto você preenche por igual, né? Independente de ter diferenças de escuro aqui assim, esse daqui que parece 6B vai ser igual a isso aqui que parece HB ou H, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Você está trabalhando com meio tom, independente de você identificar aqui um branco nítido, você não vai direto para ele, você faz só um esboço dele, como se fosse um branco H, um branco 2H, sabe? Você faz um clarinho super suave assim, né? Isso nesse método e no começo desse método. Depois que você aprende a lidar com o método, você pode mudar de tática, mas pelo menos para absorver o método é bom começar assim. Então, para essa avaliação inicial, é bom você fazer essa observação do que é mais claro, né? Qual é o tom mais claro que tem. E aí você vai identificar, por exemplo, a luz direta refletida, aqui, 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 assim. Você vai identificar vários tons que parecem ser a própria luz refletida. Então esses daí vão ser os mais claros de todos. Depois você vai ver, por exemplo, aqui assim, nessa parte toda, parece ser um branco que é bem claro, mas não é tão claro quanto a própria luz refletida. Depois uns brancos um pouco mais escurinhos, né, como isso daqui, assim. Depois esses daqui. E aí é bom identificar qual é a cor do papel, né? Olha só, de repente isso aqui está perto da cor do papel, né? Você tem aqui uns tons que parecem cor do papel. Olha, isso aqui talvez um pouquinho mais escuro que a cor do papel nessa posição. Aqui talvez muito próximo da cor do papel, chega até a confundir, olha. Que aqui está a concha e aqui está o papel, né? Esses dois chegam a confundir, é como se um misturasse com o outro ali. Então é importante... Ixi, vou derrubar ela toda hora. É importante você fazer essa avaliação inicial para você não tacar branco aonde não tem, né? Senão você vai vir com branco aqui e vai avançar para cima da cor do papel, porque seu cérebro está interpretando isso aqui tudo como branco, né? Mas não é branco, né? Isso aqui é uma concha branquinha, mas ela está cheia de cores do tom do papel aqui e muito mais escuros, né? Também. Aqui dentro, assim, isso aqui pode ser bem mais escuro que o tom do papel. Aqui está mais escuro que o tom do papel já e a parte branca da concha, né? Então, eu acho que é esse o pecado, né? O pecado foi você ter interpretado tudo como branco e não saber para onde ir, né? Então, precisa identificar primeiro quais são os tons mais claros, os médios claros, o tom do papel, né, que está por aqui, assim, talvez esteja por aqui, talvez esteja em alguns outros locais, aqui, assim. E depois o que é mais escuro ainda que o papel, né? Então repara que aqui dentro é mais escuro que o papel, bem mais escuro. Aqui na sombra da própria concha refletida sobre o papel aqui, se sente o mais escuro, né? Então tudo isso vai ser feito
gradualmente também, tá? Não é tacar o escuro direto aqui, você vai gradual, né? Pelo menos enquanto você não tem experiência. Pode ser aqui que eu vá diretamente ao ponto, porque eu tenho mais experiência, né? Já sei até onde eu devo chegar. Mas pelo menos no começo é bom fazer gradualmente, sabe? Para ir sentindo gradualmente o preenchimento. Quanto às cores, eu não gosto muito de usar os cinzas, né? Mas eu estou usando aqui porque estou inovando para mim mesmo. Então eu não gosto dos cinzas porque ele geralmente tem um tom que me desagrada, assim, é meio azulado, meio pálido, meio, sei lá, meio sem graça. E aí eu sempre tenho que corrigir ele, por isso que eu acabo não usando. Prefiro usar o azul já que eu vou corrigir, eu uso o azul e corrijo com salmão, né? E aí acaba ficando cinza. Então é importante, por exemplo, num objeto desse que está cheio de cinzas, de tons variados de cinza, usar as várias misturas de lápis de cor que dão cinza, né? Esse azul aqui com esse salmãozinho, ele vai dar um cinzazinho, claro, né? Esse verde aqui com um marrom avermelhado vai dar um cinza escuro, né? Pode chegar bem perto disso aqui, assim, ó. Tá vendo? Esse marrom aqui já está bem perto disso. Talvez só precise dar uma queimadinha nele para ele não ficar muito avermelhado, né? Porque isso aqui parece mais sombra queimada. E esse marrom é mais avermelhado, então ele funciona bem para cinzentar uma coisa que seja meio verde, uma cor meio verde. Então você usa esse verde com esse marrom avermelhado, vai dar um cinza, porque são complementares, né? O verde e o vermelho. Então onde quer que você use uma cor que puxa para alguma coisa, tipo um cinza que puxa para azul, aí você tem que usar ou salmãozinho, que é uma coisa que tem a mistura do amarelo com o vermelho, que é o laranja, né? É uma mistura de amarelo com vermelho e branco, né? Então se você quiser apagar um cinza azulado, você tem que usar apagar não, né? Tirar o azul dele, né? Para tornar mais natural, né? Até vou mostrar aqui os tons desse cinza aqui, olha. Ele é um cinza que chama atenção, parece prata, assim, é muito esquisito, né? Parece uma coisa metálica. E aí, tá vendo que ele é meio azuladinho, né? Aí quando você coloca um salmãozinho em cima, você dá uma aquecida nesse cinza, então ele fica mais natural, né? Aí é um cinza que você vai encontrar aqui. E é engraçado que o olho da gente enxerga o salmãozinho, mas dá pra dar um baile cerebral aqui, ele dá um malabarismo cerebral e eu acabo enxergando o cinza correto que eu vejo aqui, né? Então do mesmo jeito aqui, olha, usar um verde como esse aqui. Ó, esse verde ele vai estar bem próximo do que tem aqui, assim, né? Isso aqui está um verde um pouco mais musgo, né? Mas é muito próximo, né? Então precisa um pouco mais de ocre, alguma coisa assim, né? Então se acrescentar um ocre e dar uma queimadinha, ele já fica bem próximo. Aí talvez um rosa aqui, que é para queimar esse verde um pouquinho, né? Tornar ele mais natural. Bom, isso é questão de experimentar, né? Eu fiz alguns experimentos já, mas a cor tem que experimentar muito, mas tem que conhecer essa parte da teoria. Eu preciso gravar uma aula sobre isso, né? Sobre a teoria da cor e essas brincadeiras com a neutralização. E aí, conhecendo o básico das cores complementares, né? Azul e laranja, vermelho e verde, amarelo e roxo, amarelo e violeta, aí você tem que usar esse básico para trazer uma cor para o centro do círculo de cores, né? Enfim, um dia eu vou gravar uma aula decente sobre teoria da cor. Então agora eu vou começar a fazer aqui esse estudo e aí você vai vendo como eu trato cada fase, cada etapa. Então vamos lá. Pode acontecer algumas diferenças do que eu estou vendo aqui e do que o celular está mostrando aqui, né, na filmagem. Então eu tentei escurecer aqui para ser o mais fiel possível ao que eu estou enxergando, mas eu vejo então um brilhozinho bem forte aqui, um brilho bem forte aqui, um aqui e um aqui, e aqui também.
Mas também tem uma diferença de angulação. Eu estou num ângulo diferente de visão e pode acontecer uma ligeira diferença desses brilhos, né? Mas não considera isso, então. Bom, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer tipo um H desse tom aqui, tá? Um Hzinho aqui. Nesse tom, eu vou fazer uma menção aqui só daquele tom branquinho, ó. Só para marcar onde ele está. Então eu não faço nada forte, né? Não pode carregar. Porque eu não sei qual é a força que ele precisa ter, né? Eu deduzo já porque eu tenho experiência, né? Mas quando a gente ainda não tem a experiência para total da luz e cor, aí é bom ir gradualmente, né? Eu já tenho experiência, eu sei que isso aqui vai ser bem forte e vai ser mais reforçado ainda por causa dos escuros que tem em volta disso. Esses escuros fazem esse branco ficar mais forte ainda, né? Então aqui tem um tom clarinho também, que eu vou só esboçar. Aí onde mais? Aqui. E eles são bem definidos porque são luz refletida, é um objeto bem reflexivo, né? Como eu explico na aula 3 do curso online, né? Da vídeo no YouTube, da aula 3 do YouTube, do curso online. Que é, quanto mais brilhante o objeto, mais o brilho fica centralizado, né? E cercado de escuros. Então aí tem mais um brilhozinho aqui, bem definidinho, né? Só um fiapo de brilho. Então pronto, uns 5, né? Aí tem mais um aqui, assim, que é a janela que está refletindo lá de fora, né? Posso até fazer aqui, mas eu sinto que isso aí pode ser até a cor do papel, porque está no meio desse monte de escuro, fica parecendo que é claro. Mas tudo bem, eu vou fazer aqui um brilhozinho leve só para marcar esse lugar. Aí, eu posso então, já fiz esse primeiro, eu posso identificar qual seria o segundo tom de branco, né? O tom mais claro, fora esse da luz, o tom mais claro aqui seria mais ou menos isso aqui, né? Essa bordinha, seria aqui o que está envolvendo esse branco todo aqui. E aqui talvez, né? Você vê aqui, ó, tá tudo escuro, né? Tá tudo escuro. Tem aqui o tom um pouquinho mais escuro do que o papel. Aqui pode, sabe, arrisca ser o tom do papel isso aqui. E aqui também é o tom do papel. Então eu não vou mexer nisso. Isso aqui eu vou deixar do jeito que tá. Aqui também, menos ainda, não vou mexer nisso, né? Vou deixar do jeito que tá. Nem aqui, ó, aqui tem um amarelinho até. Não vou mexer nisso ainda. Vou deixar do jeito que tá. Então vou fazer só as coisas que são descaradamente um pouquinho mais claras do que esses brilhos todos que eu já fiz. Ih, essa concha aqui parece uma bússola. Pronto, agora então eu vou espalhar um pouquinho esses tons aqui, olha. Aí é como se fosse um branco, em vez de ser um branco 2B, é um branco 2H. Você vai indo na direção do branco mais fraquinho ainda, né? Eu não vou fazer um branco forte aqui, porque eu quero que ele fique mais fraco do que os meus brilhos principais. E aqui também, olha, aqui também tem o brilho da janela, aqui um pouquinho. Então aqui, olha, vou fazer só uma mençãozinha, bem suave, uma coisa assim que ela tem que surgir da neblina, né? Igualzinho o que a gente faz no grafite, né? Só que agora a gente está fazendo ao contrário. Então a gente parte do meio tom e a partir do meio tom do papel a gente vai suavemente na direção do claro, suavemente na direção do escuro. Ó, aqui, por exemplo, não vai interpretar isso aqui como branco. O que está acontecendo? Aqui tem um escuro enorme. Olha só, tem um escuro enorme aqui, fortíssimo. Do outro lado, um outro escuro fortíssimo aqui dentro. Não vou interpretar isso aqui como branco, então não vou avançar aqui para dentro. Eu fico só por aqui, ó. Fico por aqui, não passo muito
região do tom mais claro, que a gente identifica por aqui só, assim, né? O tom mais claro fora o brilho, né? Aqui dentro nem mexo muito. E aqui também. Aí o que acontece? O que aconteceu com os brancos primeiros que a gente passou? Ó, eles começaram já a se dar uma, né, deram uma diluída. Então o que a gente faz? Aí sim a gente vai e dá um branco HB aqui, tipo um branco HB, um branco que é forte o suficiente para ele aparecer, mais do que o branco que a gente já passou. Então passa de novo mais um branquinho aqui, bem suave. Ainda não muito, é só para definir, só para não perder isso aqui de vista. Só para continuar localizado ali, né? Pode até ir aqui nesse e já vai junto, né? Já pega ele junto. Ok? Agora, então já fizemos aqui 2 tons de branco, já tem o tom mais claro e já tem o tom não tão claro. Já temos 2 tons de branco, agora a gente começa a mexer nos escuros. Então o que a gente faz? Vamos direto para o tom escuro, porque assim a gente vai ter todo o equilíbrio, né? A gente foi primeiro no mais claro, agora a gente vai primeiro no tom escuro, só que a gente vai fazer o tom escuro com suavidade. Então a gente vai no tom escuro para a gente sentir ela surgindo devagar, né? Então vou começar daqui já, ó, e vou aplicar um marronzinho pálido aqui, esse marrom tipo Van Dyke, né? Que ele não é puxando para o vermelho, ele é um marrom bem equilibrado entre o frio e o quente, né? Ele fica entre o verde e o sombra, né? Terra de sombra. Então olha só, a gente está tipo aplicando um marrom HB ou H aqui, sabe? Com a mão super leve assim, só para fazer uma menção. Eu estou fazendo a concha sair da neblina, né? Posso avançar para cá, ó. Eu continuo aqui. E isso aqui até pode continuar, porque aqui dentro é tudo marrom, né? Então pode continuar um pouco mais na direção da borda ali. Fica tudo mais ou menos igual aqui. Ah, detalhe, está vendo que meus lápis estão todos bem apontadinhos, né? Eu tomei toda essa precaução de apontar, deixar tudo apontadinho antes de sentar aqui para trabalhar. E à medida que eles vão começando a gastar, eu vou apontando, não deixo ficar sem ponta. Agora eu vou aplicar o verdinho que a gente tem aqui, que eu falei que era verde musgo, tá errado, é verde oliva, né? Então esse verde que a gente tem aqui já é oliva, né? E o que a gente tem aqui também é um verde meio oliva, que é um verde quente, né? Um verde que tem um pouco de vermelho nele. É meio ocráceo mesmo, né? Então já vou acrescentar um pouco dele aqui. Agora é um outro lápis que parece branco, mas é o marfim, é o que eu uso como branco mesmo, né? É o Ivory, que é um pouco mais creme do que o branco, né? Ele tem um tom mais quente de branco, eu prefiro ele como branco até, mas eu vou usar ele para tom aqui, o tom amarelado que tem aqui.
Bom, então você vê que já tá, ela começa já a surgir, né? Aqui já falta pouco, né? Então agora eu vou acrescentar mais cor, por exemplo, aqui tem um ocre, ele destoa completamente do resto da concha, né? Ele tá chamando atenção porque ele tá sozinho ali, ó, e é muito parecido com o ocre aqui. Então aqui já vou acrescentar esse ocre aqui. E é bem suave tudo, eu não vou com convicção não, sabe? Eu vou só sujando o papel, né? Como eu faço com grafite mesmo. E aí, olha só, uma coisa que chama atenção, por exemplo, é o brilho que surge aqui, né? Aqui do lado direito, aqui dessa parte clara, tem um brilhozinho, né? Ele parece, se a gente for comparar com o nosso desenho, a gente vai falar, ah não, é preciso aumentar esse brilho. Isso é ilusão, isso é que tem que tomar cuidado, né? Porque o que acontece? Esse brilho vai aumentar quando eu tacar o marrom mais forte aqui. Eu vou fazer isso já para a gente enxergar, né? Já fiz a primeira camada de escuro. Agora eu vou colocar um pouco mais de tom aqui. E esse brilho começa a surgir, né? Principalmente quando reforça esse escuro mais forte que tem aqui dentro, assim. Tem que tomar muito cuidado, então, com essas coisas que a gente interpreta como brancos e claros, e sabe? Isso aqui ele vai surgir quando você taca o escuro ali, né? Você tem que ter essa experiência seguidas vezes até você se convencer de que nem sempre o claro é um claro, né? Ele só está parecendo claro assim porque ele está perto de um escuro, né? Repara como isso é filosófico também, né? Tipo, perto de um demônio, qualquer um vira anjo, né? Então eu esqueci de acrescentar o tom aqui no papel, que tá até parecido aqui, né? Esse tom aqui tá parecido com esse aqui de dentro, assim, né? Mas tem um pouco mais de marrom aqui tá um pouco mais acinzentado, mais neutro. Mas eu vou acrescentar isso aqui já. E uma das coisas que faz o acabamento é você manter sempre os contornos bem definidos, né? E aí o acabamento fica bem preciso, né? Para dar realismo. O contorno é uma coisa fundamental no realismo. Aqui tá vindo luz dos dois lados, porque eu mudei um pouco a luz, mas não é essa a ideia, né? A ideia... A luz acabou mudando um pouco aqui, porque eu mexi nela. E até a luz da filmagem. Vamos escurecer um pouco mais aqui. Pronto. Olha, isso até uma estratégia de desenho clássico, né? Para você reforçar o claro da face mais clara do objeto, você escurece suavemente, de um jeito quase imperceptível do lado dele. Isso é uma estratégia muito usada no desenho clássico, né? E o mesmo no lado escuro, né? Quando tem sombra, por exemplo, aqui assim, como aqui assim tem uma sombrinha, também tem a estratégia de usar um tom claro, né, clarear um pouquinho mais lá no fundo, assim, suavemente, né, isso dá um efeito interessante, mas é tão suave que não se percebe, não parece que foi clareado ali, mas isso se usa muito.
Então estou trabalhando com suavidade ainda para evitar passar do ponto, né? Apesar de eu ter segurança para não passar do ponto, estou mostrando como se trabalha. Eu passaria do ponto aqui com mais confiança, sem temer nem nada, porque tenho experiência, né? Mas eu estou fazendo mais gradual para que fique claro, né? Como é importante ter esse cuidado, pelo menos quando a gente não tem experiência ainda. Agora eu vou escurecer mais ainda aqui dentro. E quando começa a forçar muito o lápis, né? É a mesma coisa do grafite. Então não é bom forçar muito. Eu estou pegando bem leve aqui, fazendo várias camadas com a mão bem leve. Mas quando começa a forçar muito, é bom trocar de lápis, né? Aí tem que tentar escolher um lápis mais escuro. Muitas vezes o lápis de cor a gente tem problema para escolher um lápis mais escuro. Então eu faço mistura de cores, né? Você pega um lápis como o azul marinho aqui, olha. Mas aí além do azul marinho, a gente pode usar violeta, né? Um violeta mais escuro e depois neutralizar com cores como esse amarelo pálido aqui, amarelo parece Nápoles, né? Isso aqui. E eu não gosto muito de usar o preto, mas se a gente não consegue chegar num nível de escuro suficiente, tem que usar o preto mesmo e corrigir a cor dele, né? Se ele der uma sujada com algum tom desagradável, a gente tem que corrigir, né? Então tem que experimentar aqui, por exemplo, perceber se ele é um verde, se ele é um preto mais verde, se ele é um preto mais roxo, se ele é um preto mais azulado e tentar neutralizar isso, né? Aquecer, né? Para que não fique tão poluente, né? Então o preto tem que ser usado com cuidado porque ele dá uma sujada, né? Mas se a gente souber misturar cores, souber reconhecer o tom do preto, a gente consegue usar ele como uma cor normal. Ele é como um cinza de um certo tom, né? Os cinzas têm tons quentes, tons frios, e o preto é um cinza que pode ter tom quente, né? Normalmente ele tem um tom mais quente mesmo. Então vou continuar acrescentando aqui dentro o azul marinho. Tem que tomar cuidado. O que eu estou fazendo aqui é arriscado, né? Porque eu não posso usar essa cor aqui igual a cor da sombra projetada, porque senão vai dar a impressão que isso aqui está furado, assim, né? Vai ficar tudo igual aqui. Então é bom tomar um cuidado de fazer uma cor diferente, né? Então, em vez de usar o azul marinho, talvez usar um verde aqui, né? Tentando ficar na cor que eu enxergo, né? Que é a sombra aqui do papel, né? Que está naturalmente parecida com essa mesmo. Mas é bom diferenciar, mesmo que seja igualzinha a cor, é bom dar uma diferenciada para não ficar artificial.
Vamos lá carregar um pouquinho mais nesse marrom para a gente sentir que tom que a gente precisa acrescentar de branco, né? Agora, olha só, aqui tem um cinzinho, a gente já pode ir acrescentando esse cinzinho aqui. Ele é até parecido com o cinza do lápis de cor, mas eu sinto que precisa de um tom mais quente. Talvez um ocre em cima dele. Eu vou experimentando assim, né? Mas é arriscado, né? É que eu tenho experiência também, então eu sei o que devo colocar, mas é bom fazer ou ter bastante experiência ou fazer testes fora do desenho antes de ir acrescentando direto no desenho, né? Senão começa a saturar ali o papel. Então aí aqui também vai ter na continuação dessa linha aqui, eita! Na continuação dessa linha do ocre aqui ainda tem o cinza vem aqui e se estende até aqui. E agora com o verdinho aqui, né, que é nosso verde oliva, vou acrescentar, tem que tomar cuidado aqui porque é um escuro de luz, né, isso aqui é cor, pigmento iluminado, né, então é bom sempre carregar pouco, né, fazer o mínimo possível de excessos. E acrescentando bem aos poucos, né? O mínimo possível de drasticidade, não pode ser muito direto ao ponto. Lembrando também que a cor do papel está interferindo em todas as cores que a gente coloca aqui, né? Então, eu coloco um verde aqui, esse papel que tem uma tendência a ser quente, ele dá uma aquecida já no meu verde, né? Então, por mais que eu coloque aqui o verde junto, esse meu verde do lápis de cor misturado com o verde, com o tom do papel, que tem um pouco de um tom rosado, meio roxo assim, muito suave, muito sem saturação, né? Esse tom vai entrar junto com a cor, né? Então também isso tem que ser levado em consideração. Mas repara como vai ficando pronto rápido, né? Porque a gente está trabalhando no papel escuro, então o desenho fica pronto em poucos minutos. Eu estou trabalhando devagar, né? Mas daria para fazer esse desenho em alguns minutos, assim. Então agora eu vou reforçar de novo aqui os nossos brancos, porque agora a gente está conseguindo já sentir melhor como vai ser o contraste. Agora eu estou colocando branco com força. Já estou com convicção para fazer uma linha meio corajosa de branco aqui, com um fiapo de luz assim, né? Porque agora eu já tenho um pouco de escuro para fazer contraste.
Agora vamos continuar aqui o clarinho. Agora sim eu coloco um pouco mais forte o meu branco aqui, mas antes eu tinha um bom parâmetro, né? E mesmo assim ele não está inteiro pintado de branco, né? Eu coloquei ali nas regiões onde eu tenho segurança de que o branco é um tom de lápis de cor branco mesmo, né? Então isso tudo aqui, olha, até agora eu não mexi praticamente aqui, é tudo papel, né? Eu estou usando o próprio tom do papel. O que traz a sensação de que isso brilha é o fato de estar envolvido por escuros, né? Interessante que tem umas manchas aqui na cor da concha que o próprio papel já andou marcando aqui. As próprias marcas do papel fizeram no mesmo sentido aqui, assim, aí eu só reproduzi aqui mais ainda. Mas essas coincidências sempre acontecem. Agora o verde está começando a se mostrar verde mesmo, então eu vou dar uma queimadinha nele com um salmãozinho, talvez com rosa seja melhor para não clarear ele, para ele não se sentir tão verde, ele é mais oliva, né? Para ele ficar mais próximo do que eu enxergo aqui. Olha lá, agora sim eu estou sentindo o mesmo tom. Ok. Agora a gente já está coçando para fazer esse escuro bem carregado, então vamos fazer o escuro bem carregado aqui para sentir o que vai acontecer, né? O azul marinho de novo, para escurecer mais, porque o marrom não dá conta sozinho. Geralmente, para chegar num tom escuro, que a gente interpretaria como preto, alguma coisa assim, eu faço azul marinho e marrom. Esse marrom Van Dyke, né? Que é o mais neutro. Não é nem muito quente, nem muito frio. Aqui pode ser que haja uns marrons um pouco avermelhados, né? Mais rosadinhos. Aqui são manchas de cor, né? Aqui dentro tem umas faixas de cor.
E o branco está fazendo parte disso, né? Aqui está tudo iluminado e o branco é o que fica mais claro. E aí, se o azul marinho com marrom não derem conta desse escuro aqui, aí tem que usar o preto mesmo, né? Não sobra alternativa. Porque o lápis de cor tem essa questão de não, nem sempre ele é escuro ou carregado o suficiente para levar a gente para o tom que a gente precisa, né? Aqui eu vou usar o verde de novo. E vamos com preto mesmo, então. Aqui. Ainda em cima do preto eu vou colocar um violeta. Tem que botar tudo que é escuro aqui até conseguir chegar no tom. Carregar, saturar mesmo. E depois, se o violeta deixa as coisas muito violáceas aqui dentro, tem que dar uma neutralizada com um tom puxando para amarelo, para o ocre, né? O importante é notar o que aconteceu aqui, olha. Olha só como está até parecido já, né, com o que a gente vê aqui. O que acontece aqui, né?
ela já ficou branquinha, ela dá a impressão de ser branquinha pelo excesso de contraste. Então agora, depois de acrescentar o violeta, vou colocar um ocre aqui para dar uma queimada nessa cor, né? Para não ficar muito violáceo. Ok, o que está faltando aqui? Está faltando reforçar esse escuro aqui. Tá faltando tom de branco. Agora sim, a gente está vendo que não foi suficiente escurecer tudo. Então agora sim a gente precisa de branco aqui. Agora a gente vai com mais convicção. Olha, precisa ter um tom mais carregado porque não é tão escuro esse branco como a gente pensou. Precisa de mais tom, bem forte, clarinho aqui. E aqui eu inverti, a luz está embaixo, na verdade. Aqui eu fiz uma confusãozinha aqui, não sei se eu mudei a luz, não sei. Acho que ela estava diferente. Estava mais para cima, agora entendi, estava mais aqui. Eu mudei um pouco a luz. Mas o importante é isso aqui, a gente agora tem parâmetro, né? O parâmetro desse escurinho aqui em volta. Esses parâmetros ajudam a gente a ter uma noção de quanto branco a gente tem que colocar, né? Mas enquanto não tem esse equilíbrio entre os claros e os escuros, a gente não vai saber, né? Quanto branco tem que acrescentar ali. Eu acrescentei agora um cinza que deu uma cor muito estranha aqui, então eu coloco um salmãozinho aqui e ele devolve a naturalidade da cor do papel. Então vamos continuar aqui. Aqui vai ter um tom mais forte desse. Olha, é muito parecido esse tom aqui com o marfim, com o ivory. Aqui em cima também. Ela ficou mais magrinha, né, no desenho do que aqui. Isso é uma coisa que eu corrigiria. Se bem que aqui, de onde eu tô vendo, não tá assim não, viu? Ah, é por causa da câmera só, porque a câmera tá posicionada mais para a esquerda e eu tô vendo de cima, então de cima tá igualzinho. Depois eu tiro uma foto aqui de cima. Então aqui reforçar de novo o fiapinho de branco. Esse é um lápis de cor aquarelado que ele o papel não agarra ele direito, ele não sai muito. Então não é como o policromos. O policromos você com menos força consegue um branco fortíssimo saindo no papel. Esse é um carandache aquarelável e ele não... Ele é muito macio, macio no sentido, muito liso, ele é liso, parece que não sai no papel. A gente passa no papel e ele fica derrapando no papel em vez de sair no papel. Mas o policromos não faz isso não. Então precisa afundar o papel aqui para conseguir um efeito mais forte de branco, né? Agora o que falta aqui? Falta mais escuro aqui.
Toda vez que eu coloco esse verde, eu tenho que colocar um neutralizador, né? Um rosinha, alguma coisa assim, se não for o verde que eu quero, né? Esse verde aqui também precisa de um rosinha. Aqui já é mais, não é tão verde, mais cinzinha. Então eu coloco um rosinha porque esse verde dá uma cor diferente do que deveria. Então tá faltando ainda aqui atrás um pouco mais de tom. E na verdade, para chegar no que aqui a diferença entre isso e isso, ainda está faltando bastante tom aqui de branco, né? Que esse branco não está dando conta. O que eu vou fazer é usar o policromos aqui, que é o Ivory, né? Ele é capaz de mudar um pouco o tom aqui, porque o Ivory ele vai sair mais no papel. O carandache aquarelável não sai tanto no papel, né? Teria que afundar o papel aqui para conseguir efeito. Então eu vou colocar o Ivory mesmo. Depois eu vou tentar passar branco em cima, vamos ver o que acontece. Quebrou a ponta. O carandache não quebra tão fácil a ponta. E o policromos, eu já andei fazendo testes de durabilidade na luz e só o céu azul já é o suficiente para apagar ele em alguns dias. Então eu tenho medo do policromos, ainda estou para descobrir qual é o lápis que pode satisfazer as nossas necessidades. Cinza primeiro, como ele dá uma azulada. Eu estou passando um rosinho, né? Só mãozinho, pode passar um ocre também. Ver o que acontece, né? Sinto falta então aqui de mais branco. Vamos tacar branco aqui. Agora sim, agora é hora de tacar branco. Agora você já tem a concha aqui, você começa a sentir falta do que ela mostra pra gente, que o desenho ainda não tem, né? Aqui eu estou usando um efeito que vai dar a impressão de borda, da borda estar virada pra gente, né? Que é fazer um fiapinho de branco aqui na borda máxima, que dá a impressão que a borda está virada pra gente, que é uma coisa que existe aqui mesmo, né? Um fiapinho de branco, que é a margem dessa estrutura, da estrutura vindo aqui, assim, a margem dela virada pra gente dá esse fiapinho de branco e é esse efeito no lápis que dá a impressão que as coisas são côncavas, né?
Praticamente aqui foi só papel. Aqui não tem praticamente lápis de cor, né? Então, repara que um olho ávido já iria olhar isso aqui e falar, ah, isso aqui é branco, aí já tacar branco ali, né? É esse que é o cuidado que a gente tem que ter, né? E é essa precipitação que eu não costumo ter, né? Eu sempre vou muito gradual para não me precipitar, porque eu sei que tem coisas ali que o cérebro interpreta errado, né? E aqui, olha, como espalhou um pouco, eu posso fazer isso aqui se tornar um fiapinho de novo, pintando em cima do branco aqui, né? Agora é um momento de diversão, né? A gente começa a se aproximar do final e começa a perceber o que está ficando parecido, o que ainda falta. Então é só isso agora, é reforçar um pouco mais os tons que já estão ali, procurar chegar naquele tom exatamente, né? E quanto mais a gente carrega aqui, o lápis de cor precisa tomar cuidado para não ficar essa coisa pálida assim, né? Precisa carregar mesmo em alguns pontos para trazer essa intensidade de tom, né? Precisa buscar isso para chegar perto da realidade, né? Porque o lápis de cor tende a ficar muito apagadinho se a gente não satura. Tem que haver uma saturação. Os grandes lápis de coristas são aqueles que tacam lápis assim, né? Fica muito pigmento no papel. Então precisa ter essa coragem. Sempre queimando, né? Vocês reparem que já estou falando com vocês porque já estou pensando em abrir o vídeo para todo mundo. Repara que eu coloco o verde e depois eu coloco o rosinha. Se o rosinha puxa demais, eu coloco o verde de novo aqui em cima para neutralizar essa sensação. Eventualmente, olha só, agora sim, quem sabe aqui eu estou enxergando um pouquinho mais de branco, então agora sim talvez eu colocar um suavíssimo branquinho aqui para ressaltar esse peroladinho que tem aqui na concha.
E no caso do carandache, se eu erro, por exemplo, eu apago com a borracha mesmo, assim. O policromo sai com limpa-tipos, né? Mas o carandache tem que tacar uma borrachinha dessa aqui. Por exemplo, eu errei o brilho aqui, coloquei o brilho muito para a esquerda, né? Para a direita, aliás, ele tem que ir mais para a esquerda. Ele sobe e junta com esse brilhozinho aqui. Então, vou colocar esse brilho aqui. Aí apago o outro brilho aqui com o lápis verde. E agora um verde um pouquinho mais escuro aqui, que eu estou sentindo essa mancha aqui mais escurinha. E não pode deixar de ter o rosinha para transformar isso num verde oliva. Verde oliva escuro. Se for o caso, tem que botar um vermelho mesmo, um vermelhão, né? Vermelho mais escarlate, para transformar o verde num verde oliva. Talvez um pouco de ocre. Que ele chamou um pouco a atenção aqui. Bom, então o que falta aqui? Eu sinto que continua faltando branco, né? Porque eu estou com um lápis de cor que não satura. Precisa ter um lápis de cor mais pastel mesmo, né? O policromos é um pouco mais pastel, ele sai mais no papel. Talvez eu não sei se o estábilo ou o dervente esfarela muito, costuma esfarelar demais, eu não sei. Eu preciso experimentar o dervente. O carandache... Pablo parece que é o permanente, eu preciso experimentar também. Muita gente fala bem do Pablo, acho que é Pablo, que é o não aquarelável da carandache.
faz diferença também qual é o lápis que você usou por último, né? Aqui eu uso o azul marinho por último nessa sombra, acaba puxando para o tom de azul marinho. Então eu preciso sempre, por último, deixar o marrom aqui em cima, né? O Van Dyke, porque senão vai puxar o marinho. É com o marrom por último, é ele que vai prevalecer. Bom, tá faltando ainda agora o acabamento, né, que é assim, ficar olhando detalhes, faltam umas coisas, por exemplo, carregar a cor aqui que eu não tinha notado, né, precisa carregar mais essa cor aqui. Então aí você começa a olhar, começa a notar um monte de coisa que está faltando, né, então aí vai um trabalho de uma diversão que você tem no final, assim, de mais uma meia hora, uma hora, brincando com o acabamento, né? Ver detalhes. Essa é a parte que pode fazer diferença. Quando você acha um detalhe que é aquilo que traz para a luz, assim, de repente você tem um eureka. Então é isso, vamos terminar por aqui, porque agora eu tenho que embarcar, né? Eu deixei isso para a última hora, mas valeu a pena, eu precisava desse momento. Vou tirar uma foto agora para o final e bom trabalho, espero que tenha sido útil.